Queridos, quem somos? Quem somos? Você já parou, já perguntou a si mesmo, quem sou eu? O que eu sou? Quem somos, amados? Quem somos? Irmãos, a palavra de Deus nos responde este questionamento e também mostra qual é a nossa missão. Mostra qual é a nossa missão. E é preciso estarmos atentos à voz do Senhor, porque Deus responde a este questionamento: quem somos? O Senhor te responde de forma clara. Nós não precisamos correr, irmãos, atrás de revelações. Nós não precisamos sair de montanha, irmos para São Paulo ou irmos para outro lugar qualquer para descobrirmos esta resposta. Nós não precisamos procurar homens, profetas, pessoas ilustres, para que nos deem esta resposta. Ela está diante de nós, ela está na revelação maior, ela está na palavra de Deus, e isto é o suficiente para que nós possamos viver a vontade do Senhor e descobrirmos quem somos. Muitas vezes, irmãos, nós não temos valorizado a nossa vida. Nós não temos valorizado. Nós não nos importamos conosco mesmos. Nós não nos amamos. Você pode até afirmar, eu me amo, eu me amo, eu me amo, se abraçar diante do espelho, eu me amo, se abraçar. Mas se você não buscar Deus, se você não viver Deus, é uma prova evidente que você não se ama, que não há um amor próprio na tua existência, porque você, a partir do momento que não faz a vontade do Senhor, está partindo para a eternidade, uma eternidade sem Cristo, oh meu Deus, uma eternidade sem Cristo para um lugar de sofrimento, um lugar terrível, gente. Nós temos que inicialmente nos amar, gostar de nós mesmos. Eu não conheço, pelo menos, não sei da existência de nenhum doidão que joga pedra em avião, que pegou uma faca, eu não gosto desse dedo, vou cortar ele agora. Eu não gosto desse também, vou cortar fora. Você não faz isso, porque você não faz? Porque tem dores, dói. Você precisa disso, amados. Uma vida sem Cristo é uma vida doída, uma vida triste, abatida, e o final desta vida, só misericórdia, irmãos, é de sofrimento. Mas a pergunta é, quem somos? Somos do Senhor? Somos servos do Senhor, irmãos? Até que ponto nós temos servido o Criador? E a resposta quem nos dá é o apóstolo Pedro. Abra 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10, ouça. Vós, porém, sois raça eleita. Quem somos? Raça eleita. Ainda, sacerdócio real. Quem somos? Sacerdotes. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem somos, amados? Uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Eis a resposta para a nossa interrogação. Senhor, fala conosco, ó Espírito Santo, traz a revelação da tua palavra, é meu clamor em nome de Jesus, amém. Irmãos, quem somos? Quem somos? Quem você é? Inicialmente, amados, o apóstolo Pedro, usado pelo Espírito Santo de Deus, diz para você, tu és uma raça eleita, tu és uma raça eleita. Se tu és uma raça eleita é porque és separado das demais. Porque o Senhor separou você das demais, porque tu és pertencente ao Todo-Poderoso, somos de Deus, o Senhor nos comprou para dele sermos, e nós não podemos gastar a nossa vida com aquilo que não é de Deus. Com aquilo que não é de Deus.
Nós temos que nos deixar tomar, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus, a cada instante, a cada minuto na nossa vida, deixarmos que o Senhor domine por completo a nossa vida, para que a vontade dEle se manifeste de uma forma poderosa na nossa vida, irmãos. Esta é a verdade do Todo-Poderoso. O Senhor, Ele olhou para você, dentre tantos sobre a face da terra. Veja que maravilhosa informação, que maravilhosa revelação. Quando você foi alcançado pela graça de Deus, não foi por acaso, mas o Senhor olhou para você, o Senhor te amou, o Senhor moveu céus e terra, deu Cristo Jesus numa cruz, para que você fosse separado desse mundo pecaminoso, separado das coisas ruins dessa terra, separado dos vícios, separado da prostituição, separado de tudo aquilo que afasta o homem de Deus. O Senhor olhou para você, irmão, e te escolheu. O Senhor te escolheu, e tu não podes jogar fora tão grande oportunidade. Você não pode jogar fora de forma alguma, irmãos. Nós temos que lutar, nós temos que pagar o preço para continuarmos na presença do Senhor, porque Ele diz para você: tu és raça eleita, você é meu escolhido, eu te escolhi, eu te amo, eu cuido de você, eu te abençoo, eu derramo da minha vida sobre a tua vida. Nós não podemos, amados, jogar fora essa oportunidade tão grande de servir o Criador. Nós não podemos. Aquilo que é precioso, irmãos, quem pode ter coisas preciosas em casa, onde guarda? Guarda num cofre, não é verdade? Quem tem bens preciosos na sua casa, certamente tem um cofre e está trancado ali. Assim precisa ser Jesus na nossa existência. Eu tenho que amar Cristo e trancar Cristo Jesus no meu coração. Eu tenho que dar meu coração para o Senhor. Ele tem que ser dominado por Cristo em todos os aspectos, porque o Senhor quer fazer algo novo na minha vida, igreja. E Ele quer fazer algo novo na tua vida. E nós não podemos viver de qualquer jeito. Muitas vezes, amados, uma pequena interrogação, uma auto-interrogação é o suficiente para descobrirmos como estamos diante do Senhor. Será que tu és raça eleita? Será que você é cidadão dos céus? Será que você é servo de Deus? Será que Deus domina a tua vida? Quem é que domina a tua vida? A quem você serve? Quem está dirigindo os teus passos? Quem está dirigindo os teus passos? Não seja bonzinho com você mesmo. Da mesma forma que tu não cortas teu dedo, não tem coragem de decepar um dedo, da mesma forma que você não tem essa coragem, tenha coragem de não negar o Senhor e responda: a quem você serve? A quem eu servo? Será que o Senhor está satisfeito comigo? Será que o Senhor está feliz comigo? Será que eu sou raça eleita, igreja? A resposta precisa ser positiva. Eu tenho que ser servo do Senhor, cidadão dos céus. Se eu não fizer parte da raça eleita, se eu não fizer parte do povo chamado por Deus, como entrarei nos céus? Como entrarei? Amados, não há nada que seja mais precioso. Não há nada que seja mais precioso. Nós temos amado muitas coisas sobre a face da terra. Quantas coisas nós amamos? Quantas coisas nós amamos? E às vezes, amados, nós não temos espaço no nosso coração pequenininho, desse tamanho, do tamanho de uma azeitona, para amar o Senhor. Nós não temos espaço para Deus na nossa vida. Mas batemos no peito e falamos: eu sou de Cristo, eu sou de Cristo. E o Senhor fala: eu não te conheço, eu não te conheço. Você disse, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo. O Senhor olha para você: não te conheço, não te conheço. E no dia final falará: apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim, já que você não é participante da raça eleita, do povo escolhido. Queridos, isso é muito sério, irmãos. É muito sério. A cada dia que passa, amados, eu tenho sido tomado por um sentimento de... Já falei isso aqui na igreja, mas vou repetir. De uma espécie de medo de Deus. Ah, mas você não pode ter medo de Deus. Será que eu não posso ter medo de Deus?
E a justiça do Senhor? E a justiça de Deus? Queridos, é evidente que eu não estou aqui porque eu tenho medo de Deus, mas eu estou aqui porque eu amo Deus. Porque o que me move é o amor pelo Senhor. Mas se eu pisar em falso, eu preciso ter muito medo de Deus. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Nós não temos problema com a justiça, não é verdade? Nós andamos de cabeça erguida nas ruas, passamos pelos policiais, até cumprimentamos a eles. Conversamos com eles. Não temos problema. Mas, se você fizer alguma coisa errada, muda todo o quadro. Quando você vê uma viatura lá na esquina, você já se esconde aqui. É o medo da justiça. Fique atento. Talvez você precise ter medo da justiça de Deus hoje. Talvez você precise ter medo. É preciso que você reflita muito a respeito dessa questão. Tu fazes parte da raça eleita? Quem tu és? Quem eu sou? Somos participantes do povo de Deus? E ainda, amados, o apóstolo continua dizendo e mostrando as qualidades daquilo que devemos ser. E na sequência ele diz, nós somos sacerdócio real. Nós somos sacerdócio real. Primeiro, somos raça eleita. 2, somos sacerdócio real. Irmãos, nos dias da antiga aliança, até a vinda e morte de Cristo Jesus, os homens não tinham acesso a Deus. É incrível isso. É diferente, não é? Mas não tinham. As pessoas não se colocavam diante do Senhor, Deus tem misericórdia de mim, não. Aquilo estava reservado às autoridades, reservado ao sacerdócio, àqueles que tinham a missão de chegar no templo, acessar o Santo do Santo e clamar pela nação. Era desta forma, irmãos, com raras exceções, mas geralmente era o sacerdócio que se apresentava diante de Deus pela nação. Cristo veio, mudou este quadro. Todos nós temos acesso diante do Eterno, porque somos sacerdotes. O Senhor chamou-nos para sermos sacerdotes, e como sacerdotes, nós temos acesso à presença do Mestre. Eu posso me apresentar diante do Senhor, eu posso conversar com Deus, eu posso interceder por você, eu posso pedir a misericórdia do Senhor sobre a minha vida, sobre a igreja, sobre essa nação. Eu tenho essa autoridade, eu tenho essa permissão, porque além de ser nação exclusiva do Senhor, povo exclusivo, Ele me deu a oportunidade de servi-lo como sacerdote. E nós não podemos jogar fora essa verdade, igreja. Quem somos? Nós somos sacerdotes. Mas como vivia o sacerdote nos dias do Antigo Testamento? Eram pessoas puras, pessoas sérias, pessoas que tinham temor do Senhor. Enquanto a nação não queria saber de Deus, o sacerdócio estava diante do altar clamando pela nação. Enquanto o povo não queria saber de Deus, ali estava o sacerdócio, na sua missão de interceder pelo povo, de clamar pelo povo, de pedir pelo povo. E é isso que Deus quer que você faça, que tu estejas diante dele, diante do trono, uma comunhão direta com o Senhor, que tu não tenhas vergonhas de apresentar-se diante do Mestre e clamar pela sua graça sobre a sua vida. Essa é a verdade que nós precisamos cultivar na nossa existência, irmãos. Essa é uma verdade que nós precisamos entender e jamais jogá-la fora. Mas entenda, irmãos, para que você acesse o Santo dos Santos, é preciso que haja pureza na tua vida. Necessário é que tu sejas separado. Separado. Em outras palavras, necessário é que tu sejas santo, santo, porque somente os santos, esses têm acesso à presença de Deus, irmãos. Oh, meu Deus. Queridos, nós temos que mudar muitos conceitos na nossa vida. E isto é algo que nós temos que buscar.
Eu não posso apenas ficar esperando acontecer, mas eu tenho que buscar, irmãos. Oh, meu Deus, eu tenho que buscar a presença do Senhor. Cristo já fez a parte dele, a parte mais difícil Cristo fez, que foi dar sua própria vida por mim e por você. Agora cabe a mim, cabe a nós buscar o Senhor, recorrermos a Ele, corrermos e nos colocarmos diante do Mestre, clamando pela sua misericórdia. Não faça de forma contrária, irmãos, não faça de forma contrária. Talvez você fale, mas pastor Elias, essa mensagem eu já ouvi. Sim, você já ouviu, com certeza. Porque a palavra de Deus é assim mesmo. Se você lê o Novo Testamento, só os evangelhos são repetidos quantas vezes? 4. Mateus, Marcos, Lucas, João. É praticamente a mesma palavra. Visões diferentes do mesmo fato. Veja, o evangelho repetido. Quando você vai para as cartas do apóstolo Paulo, ele fala do pecado, da santidade, nas suas mais diversas formas. Da necessidade de sermos pregadores da palavra que o imitemos nas mais diversas formas. É isso aí, irmãos. É dessa forma. Eu tenho que ler a palavra para que ela fique gravada no meu coração, na minha mente. Eu tenho que ouvir de Deus. E não há novidades. A novidade é que Cristo deu a sua vida por mim e por você. E Ele nos faz novas criaturas. Não há novidade maior do que essa. E é em cima dessa novidade que nós vivemos, igreja. A novidade de servir a Jesus Cristo, de servir ao Todo-Poderoso. E Ele nos deu a oportunidade de sermos sacerdotes. Oh, glórias! Valorize essa oportunidade. Valorize. Você não sabe quão grande é esta oportunidade. Você não sabe quão grande. Quando nós estivermos lá nos céus, nós vamos sentar naquele banquinho, naquela praça, e vamos conversar muito a respeito das oportunidades que o Senhor nos deu nessa terra. Da sua grande graça. Quando eu falo nós, eu e você. Nós vamos sentar e conversar. E vamos regozijar-nos, alegrar-nos pelo grande amor de Deus que nos alcançou, que nos tirou da perdição e nos deu uma nova vida. Queridos, o apóstolo Pedro foi usado pelo Senhor para nos ensinar. Você pode ser usado pelo Senhor para ensinar. Basta que tu abras a tua boca e fale. E testemunhe, e mostre em atos e ações. Mostre em atos e ações. E o apóstolo continua dizendo no versículo 9, 1 Pedro capítulo 2. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, você é membro, você é cidadão da nação santa? O que tu fazes passeando nas nações estrangeiras? Todas as vezes que nós abraçamos o pecado, estamos carimbando o nosso passaporte de cidadão celeste, que inclusive não tem páginas para carimbo de outras nações. Mas a gente dá um jeito de colocar uma página ali no meio, de inserir uma página em nosso passaporte. O passaporte, para quem não sabe, é um documento, mas é uma espécie de livreto, onde tem os seus dados iniciais, depois um monte de páginas em branco. E todas as vezes que você almeja sair do seu país para visitar uma nação, seja ela qual for, você vai no consulado e eles batem um carimbo naquela página em branco e ali te autoriza a entrar na nação. É assim o passaporte. É um livretinho com muitas páginas. O nosso passaporte de cidadão dos céus é diferente. Ele não tem página para carimbos de nações estrangeiras. Não tem.
Mas sabe o que é que nós fazemos? Forçamos a barra. Nós damos um jeitinho e inserimos páginas em branco no nosso passaporte. E mandamos as nações estrangeiras carimbar para que nós possamos acessá-la. Oh, meu passaporte está carimbado. Meu passaporte está carimbado. Mas é mais falso do que uma nota de R$3, infelizmente. É desse jeito, amados. Como é que está o teu passaporte de cidadão da nação santa? Cheio de páginas que você colocou e grampeou, colou, enfim. Carimbadas. Carimbadas com quê? Carimbo da mentira, nação estrangeira. Carimbo dos vícios, nação estrangeira. Carimbo da prostituição, nação estrangeira. Carimbo da fornicação. Carimbo da pornografia. Carimbo da língua suja, da boca suja. Carimbo da frieza espiritual. Por falar em frieza espiritual, comentava essa semana a respeito dessa questão. Uma das preocupações que nós temos com a igreja. Como nós preocupamos-nos com a igreja? Parei de preocupar com a igreja. Eu estava ficando doente. Sério? Eu estava ficando doente. Eu estava trazendo para os meus ombros o fardo de Cristo Jesus. Mas eu tenho que passar o meu fardo para Jesus. Eu tenho que fazer minha parte. Mas nós somos humanos e sentimos quando vemos a frieza espiritual, que é profecia bíblica. Profecia dos últimos tempos. E nós temos olhado para a igreja, não só a nossa, mas olhado para as igrejas e temos visto como as pessoas a cada dia estão mais frias, estão mais geladas, não querem saber de Deus, não estão mais buscando o Todo-Poderoso e estão contentes no seu sofá. Eu estou muito bem onde eu estou, a minha zona de conforto, estou legal aqui. E nós temos visto que as pessoas deixam de buscar o Todo-Poderoso porque está chovendo, porque estou com o dente doendo, porque a minha unha está encravada, porque hoje eu estou com preguiça, porque eu estou cansado, por isso ou por aquilo outro, mas não paga mais o preço de buscar a Deus. E sabe o que é isso, irmãos? Passaporte cheio de carimbos, carimbo da frieza. Mas tem outro carimbo, irmãos, tem outro carimbo e esse é terrível. Jesus falou que poucos entrarão no reino dos céus. São poucos. Você faz parte desse grupo mínimo de cidadãos da terra, que tornar-se-ão cidadãos da nação santa? Será que você faz parte desse grupo pequeno? Não te esqueças, são poucos. Não ache que a porta é larga. A porta é estreita. A porta tem a forma do teu corpo, é uma espécie de chave, só cabe você. Acompanha a silhueta do seu corpo, de tão apertada que é. Mas estão brincando. Meu Deus amado, está brincando. Estamos brincando com Cristo Jesus. Estamos brincando com o Senhor, igreja. Mas o apóstolo Pedro diz: nós somos nação santa e propriedade de Deus. Quem somos? Primeiro, somos raça eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Depois, sacerdócio real. E ainda, nação santa, propriedade de Deus. Irmãos, o Senhor te chamou e separou os seus para que vivam uma vida diferente deste mundo. Você é de Deus? Responda para você mesmo nesse momento, essa pergunta simples. Você é de Deus? Tem a resposta? Por que não serve a Deus? Eu sei que todo mundo respondeu positivo. Eu sou de Deus. Por que não serves a Deus? Não estou julgando nem falando que vocês não servem. Entenda isso. A Bíblia não é um livro de julgamento. Essa mesma palavra serve para aqueles que são fiéis, como para aqueles que não são fiéis. A palavra de Deus é dessa forma. Mas, tu és servo de Deus? Sirva-o. Morra por ele.
Pague o preço por Cristo. Vá até as últimas consequências por aquele que foi até as últimas consequências por você. Você só vai compreender, eu também, claro, nós só vamos compreender quem é Deus quando estivermos diante dele. Quando você contemplar face a face, e vai acontecer, não vai demorar. Quando você contemplar Jesus face a face, aí você vai compreender quem é Jesus e como ele foi até as últimas consequências por mim e por você, para que tu tenhas um passaporte escrito Nação Santa. Nação Santa. Sem nenhuma página para que você visite nações estrangeiras. Irmãos, nós não podemos viver desgarrados, perdidos como sem donos, porque nós temos um dono. O apóstolo diz, Nação Santa, propriedade exclusiva de Deus. O que é algo exclusivo? Todo mundo sabe o que significa. Todos sabem o que significa exclusivo, não é verdade? Só tem um fim. Algo que é exclusivo só tem um fim. E nós somos propriedade exclusiva de Deus. Sabe qual é a nossa finalidade de vida? Qual é a nossa finalidade de vida? Servir a Jesus. Só esta. Servir a Jesus. Trabalhar, casar, ter filhos, usufruir alguma coisa que essa terra tem a oferecer, são tudo secundários, coisas secundárias. A nossa finalidade é servir ao Senhor com a nossa força. E nós precisamos entender, irmãos, que como exclusivos do Senhor que nós somos, não podemos dividir-nos com o pecado, com outro Senhor. Nós não podemos dividir-nos. Nós não podemos dividir-nos. Uma revelação para você, para que tu reflitas. Quando nós falamos em servir outro Senhor, o que é que primeiro ocorre? O que é que primeiro vem à nossa mente? Vem à nossa mente um bichão cheio de chifres, um tridente na mão, enxofre e fogo. Ah, servir a outro Senhor é servir a Satanás. Não é assim? Pensamos inicialmente dessa forma. Deixar de servir ao Senhor, dar lugar a outro Senhor, é quando você deixa apenas de fazer a vontade de Deus. Você não precisa ir num templo satânico ou de uma religião pagã, ali prestar culto, fazer suas orações, ou outra coisa qualquer para estar servindo outro Senhor. A partir do momento que você divide, abre espaço para outras coisas importantes na tua vida, que fere a vontade do Senhor, eis o outro Senhor na tua vida. Amados, quem somos? Quem somos? Nós somos pobres coitados, mortais, que fomos alcançados pela grande graça de Deus. E essa grande graça do Senhor pegou-nos. Isso que somos. E nos fez raça eleita. Mas o Senhor, na sua misericórdia, achou que um pouco mais. Colocou-nos como sacerdotes, nos dando a oportunidade de acessar a sua presença. E ainda, diz que somos nação santa, povo de propriedade única, exclusiva do Senhor. A partir desse momento, irmãos, eu tenho certeza que todos nós sabemos quem somos agora. Se você não sabia quem és, agora tu sabes. Agora você sabe quem você é. Mas, já que sabemos quem somos, não ficou aí. Tem uma missão. Veja, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, vós sim que antes éreis povo, mas agora sois povo de Deus, porque não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós temos uma missão. Qual a nossa missão? Levar esta palavra para todos.
Nós temos, amados, que anunciar as grandezas de Deus. É através da nossa vida. As pessoas precisam ver os feitos de Deus, ver os feitos do Senhor, ver o poder de Deus, a glória do Senhor através da nossa vida. Precisam ver a misericórdia, precisam ver o amor do Senhor, a presença de Cristo. Essa é a missão que o Senhor concedeu àqueles que foram chamados para servi-lo. Nós temos, amados, essa grande missão de testemunhar de Cristo Jesus onde quer que nós estejamos. Oh, glórias! Nós não podemos ficar com a nossa boca fechada, mas sim, temos que falar da nossa fé, testemunharmos do amor do Senhor, da grande graça do Todo-Poderoso, que você tenha palavra no coração, para que possa testemunhar de Cristo, e que as pessoas vejam em teus atos, nas tuas ações, Cristo Jesus, a glória de Cristo, Cristo resplandecendo através de você, através das tuas palavras. Esta é a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Eles precisam ver. Quem são eles? Aqueles que ainda não conhecem a Cristo, que não fazem parte da raça eleita, da nação santa. Eles precisam ver em nós Cristo Jesus. Precisam ver em nós Cristo Jesus. E para que nós possamos ter autoridade e mostrarmos Cristo Jesus na nossa existência, eu tenho que viver tal qual Cristo. Eu tenho que ser semelhante a Cristo. Cristo Jesus não era um semideus, vale ressaltar. Jesus não era semideus sobre a face da terra. Jesus era homem. Homem encarnado em todos os aspectos. Eis o porquê que é possível a nós imitá-lo e viver as suas verdades. Elas não estão num ponto intangível, mas está ao nosso alcance. A tua mão alcança aquilo que Deus deixou para cada um de nós. Não precisa fazer muito esforço, não precisa levantar muito o braço. Ela está ao teu alcance. Ela está ao teu alcance. Amados, você quer ir para os céus? Precisas fazer parte da raça eleita. Queres ir para os céus? Enquanto na terra necessitas ser sacerdote. Queres ir para os céus? Começa aqui. O passaporte é emitido aqui. Nós temos que carregar em nosso bolso o passaporte. O passaporte escrito: eu sou de Jesus Cristo. Uma das coisas que eu aprendi, irmãos, quando nós saímos da nossa nação, quando fomos à Índia, quando fomos a Moçambique, a minha identidade não serve para nada. O meu CPF não serve para nada. Os meus documentos pessoais para nada servem naquelas nações. Sabe qual é o meu documento ali? O passaporte. Eu preciso portar apenas o passaporte. Apenas o passaporte. Se me pararem e pedirem meus documentos, aqui está o meu passaporte. Assim precisa ser, irmãos. Nosso documento único tem que ser o passaporte. E apresentarmos esse passaporte onde quer que nós estejamos. E sabe qual é o nosso passaporte? O testemunho, a presença de Jesus na nossa vida. É isso que você apresenta para o teu amigo de trabalho. É isso que você apresenta para o teu esposo que não conhece a Cristo, para a tua esposa que não conhece a Cristo, para os teus filhos que não conhecem a Cristo. Qual o documento que você mostra que é cidadão dos céus? O passaporte. É isso que você precisa apresentar nessa terra, para que as pessoas possam identificá-lo como servo do Senhor. Que sejamos, amados, despertos pelo Senhor, para vivermos essa nova vida, na sua totalidade, na sua maior intensidade, porque seremos completos e seremos felizes. Seremos felizes. Há um texto lá em Apocalipse que diz que os mornos não servem para nada, são vomitados. Não queira ser frio, não queira ser morno, mas tem que ferver na presença do Senhor.
Tem que ferver na presença do Mestre, porque você é alguém que tem o Senhor no teu coração. Oh, glórias! Amém, igreja? Sejamos, portanto, cidadãos dos céus. Quando te perguntarem, quem é você? Vai na lata e responde, eu sou a raça eleita. Como? Eu sou o sacerdote de Deus. Ainda? Como? Eu faço parte da nação santa. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Tenha sempre essa resposta na tua boca. E não tenha um passaporte no qual foi adicionado folhas extras. Nosso passaporte não tem lugar para carimbos das nações estrangeiras. Amém? Vamos orar, amados. Senhor, nós te louvamos pela tua graça, Pai. Te glorificamos, meu Deus, pela palavra. Que tu venhas plantar essa semente no nosso coração, meu Deus, para que entendamos que somos a raça eleita, Pai. Sacerdotes chamados para fazermos a tua vontade. E ainda, Senhor, cidadãos da nação santa, um povo de propriedade exclusiva tua, que tem sob os ombros uma missão que é testemunhar do teu poder e da tua glória. Ó Deus, dá essa revelação a todos, Pai, para que vivamos a tua verdade. Ensina-nos a viver a tua verdade. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem 859.